pouquinho do que o Senhor permitiu que a gente aprendesse na sua palavra. E está nessa comunhão maravilhosa com os irmãos, que é tão raro, tão difícil, né? Sabemos que vivemos num mundo que não é o plano de Deus para nós, e sim um plano celestial. E essa passagem aqui é sempre muito complexa, digamos assim, lidando com demais pessoas que ainda não conhecem a Deus e não são nova criatura. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos acerca da liberdade. Qual seria a resposta de vocês? Nós fomos libertos para quê? Alguém saberia dizer? Alguma dica? Felipe? Libertos para servir ao Senhor. Libertos para servir ao Senhor, certamente. Existe um trecho nas Escrituras, irmãos, que ele é muito especial e ele pode servir de referência no ministério de cada irmão que está aqui hoje, que é o texto de 1 Timóteo 2,4, que, resumidamente, vai dizer assim: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, que preciosidade nós temos essa vontade expressa de Deus nas Escrituras, para a gente saber, para a gente ter um rumo, um norte, porque muitas vezes nós perguntamos, e aí, como servir? Mas entendendo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nós, assim por assim dizer, podemos ter uma clareza maior do que deve ser feito. É como, semelhantemente a um patrão, se você não sabe exatamente o que ele quer, muito provavelmente você não vai conseguir servi-lo bem. Todavia, se para ti é claro isso, qual a vontade de Deus que ele expressou, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ficou mais fácil o meu direcionamento de como servir. Gostaria que vocês abrissem, por gentileza, no texto de Efésios 2, 8 a 10. Que é um texto muito conhecido de nós todos. Um texto de afirmação da fé, da nossa salvação. Que ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um ponto importante para considerar aqui é que as boas obras, para nós servirmos, em boas obras, elas são consequência da nossa salvação e não o contrário. As nossas obras, quando nós cremos, quando nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo veio até a terra e tomou o nosso lugar na cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus Pai sem nenhum pecado, isso demonstrando que o problema dos nossos pecados foi resolvido na cruz. Caso contrário, ele estaria lá com os nossos pecados, e isso não é verdade, ele está lá sem pecado. E por isso o valor da ressurreição, muitas vezes a gente sabe que ele morreu, mas e a ressurreição, O que influencia? Influencia que alguém estava carregando os nossos pecados, e alguém resolveu os pecados, tanto é que hoje ele está à direita de Deus Pai, lá sem pecado. Então, só um ponto. Ou seja, as nossas ações, o nosso servir é uma expressão de gratidão a Deus pelo que já foi feito lá na cruz. Tem um texto de 1 João 4,9 que eu gosto muito, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos hoje, temos capacidade de amar, de expressar nossa gratidão porque nós fomos primeiramente amados. Mas voltando ao texto de Efésios, no versículo 10 ele fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
esse versículo 10, essa palavra feitura, está relacionada à criação. No grego, a palavra é escrita como poiema, que, entre outras palavras, significa um artesanato divino. Pois nós somos um artesanato divino, customizados por Deus para refletir em boas obras para a glória dele. É bem especial, feitura, um artesanato. Ou seja, nossos dons, irmãos, nossos talentos, nossas habilidades, nossos interesses, eles devem sempre redundar em honra, glória e louvor ao nosso Senhor. Porque nós somos uma obra-prima dele, um artesanato dele, para com isso. Aqui. Nessa manhã, irmãos, eu gostaria de expor para os servos do Senhor que aqui estão, que o Senhor não chama desocupados para a sua obra. Há quem pense que... Há quem passe a vida de papo pro ar, esperando o momento certo para poder servir. E muitas vezes não enxerga que você pode servir aí mesmo onde você está, na sua casa, ou na sua escola, ou até mesmo no seu trabalho, em qualquer profissão, né? Eu gosto de usar o exemplo de Pedro, se vocês quiserem ler, em Lucas 5. Evangelho de Lucas. Lucas 5:1. Que dirá assim, aqui é sobre a pesca, né? É aquele momento da pesca maravilhosa que houve, dos milagres dos peixes, né? Aconteceu que ao apertá-lo, falando de Jesus, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo se embarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Irmãos, antes mesmo de ser chamado para uma missão específica, que era ser pescador de homens, Pedro já pôde servir ao Senhor antes mesmo. Ali, naquele momento, Jesus estava apertado, tinha uma multidão, e Pedro olhou para o barco dele. O Senhor, presta o teu barco. Pedro pegou, afastou um pouquinho o barco e meio que aquele barco serviu de palco flutuante, por assim dizer, para o Senhor, para que a obra possa ser feita. Então Pedro ali estava servindo com os recursos que ele tinha. E na nossa vida isso é constante. Se nós tivermos um olhar sensível, um olhar amoroso, nós vamos perceber que o servir e oportunidades estão em todo lugar. Na Bíblia, a gente encontra exemplo de pessoas que serviram onde estavam. Por exemplo, aquela menina, serva de Naamã, leproso, né, que conduziu o Naamã lá para ser, se não me engano, o profeta Eliseu, que limpou ele da lepra, né, com procedimento. Aquela menina foi uma serva do Senhor. Podemos lembrar do menino dono dos 2 pães e dos 3 peixinhos lá, que ele serviu com o que ele tinha para que o Senhor fizesse um grande milagre que abençoasse ele cedendo. São coisas bastante simples, mas significativas, né? Alguns foram citados pelo nome, esses 2 não, mas alguns citados pelo nome. Por exemplo, Lázaro, Marta e Maria, que abriram as portas da sua casa para Jesus se hospedar. Então, nós temos muitas oportunidades de serviência, né? Podemos lembrar de Zaqueu. O Zaqueu, que era o chefe, por exemplo, o encarregado dos cobradores de impostos, depois que ele creu em Cristo, ele não saiu a pregar o Evangelho ou outra coisa assim, ele continuou onde ele estava, mas sendo uma nova criatura, com um novo procedimento, com uma serviência que expunha Cristo para todos ao seu redor, né? Outro ponto que alguns irmãos às vezes pensam é que só pode se servir a Deus pregando o Evangelho. E é usada uma frase assim, ganhar almas para Jesus. E isso é duro, pessoal, porque muitas vezes essa frase é usada de chicote e magoa aqueles que não têm o dom de pregar ou evangelizar. Parece que nada mais
serviência a não ser isso. E isso não é verdade. Quem não tem o dom de evangelista, ele é pregador, mas tem muitos outros dons. E qualquer expressão de amor ao próximo é uma serviência ao Senhor. Então, não é verdade que o Senhor diz que nós somos um corpo, com vários membros e várias funções, mas muitas vezes redunda na mente dos irmãos essas ideias, que não são verdades. Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro 3,1, fala de maridos incrédulos que sugerem às mulheres deles que eles sejam ganhos através do procedimento delas, sem palavras, apenas sem palavras. Então, seja, dependendo como ela procede dentro de casa, um proceder santo ou amoroso, ele, o marido, seria ganho para Cristo, pois aquilo, o amor de Cristo constrange. Aquele homem iria ver aquele procedimento daquela esposa maravilhosa e ele seria ganho para Cristo. Certa vez eu ouvi uma frase que diz, pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. Ou seja, não necessariamente você vai precisar ter as muitas palavras para pegar o Evangelho. A tua vida, vai fazer isso. Há também, irmãos, quem acredite que o cristão ele só pode servir a Cristo, por incrível que pareça, se ele tiver um bom emprego que ele faça bem abonado, com bastante dinheiro para servir na obra. Há quem pense nisso dessa forma. Eu até conheci gente. E aí me faz lembrar daquela viúva que chegou lá no gasofilácio e ela tinha 2 moedinhas. E ela serviu a Deus com as 2 moedinhas. E o Senhor falou, ela deu mais do que todos ali, que tinha gente depositando. E o Senhor falou, ela deu mais do que todos ali, porque deu tudo que tinha. E os outros davam só o que lhes sobrava. Então, ou seja, ela serviu com o que ela podia. Não estava no coração dela. E o reconhecimento do Senhor é muito mais ela deu do que os demais. Servir a Deus, irmão, é servir ao próximo. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Servir a Deus é servir ao próximo. Quando nós temos um olhar de amor, temos o olhar de Cristo, o olhar de Cristo é sempre um olhar amoroso. Sempre tentando atender uma necessidade, um desejo, um clamor do próximo, do irmão. Um pequeno presente, um abraçar, um se importar com uma dificuldade que alguém está passando. Tem um texto que fala assim, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso já faz toda a diferença, irmãos. Muitas pessoas podem estar passando situações muito difíceis e ali elas não imaginam que vai ter alguém que vai querer estar junto dela para compartilhar. Olha aqui, eu estou contigo. Eu estou perto de ti, eu vou te ajudar. Sabe, isso é demonstrar o amor de Cristo, é a serviência, Que os nossos gestos, ações e palavras digam ao outro assim, você é amado. Você é amada. Que nossas atitudes, que os outros se puxa, eu sou amado. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Dentro do coração daquela pessoa que recebeu esse amor, ela é impactada. Você que está dando esse amor, servindo a Deus, é impactado. E se tiver alguém ao redor vendo essa situação, vendo essa cena, vai ser também igualmente impactado. O amor de Cristo é especial. Eu recentemente, até compartilhei com o Felipe, eu conheci via YouTube um moço chamado José Lino, e ele tem um canal no YouTube, e ele é de Moçambique. E ele fala da vida dele lá em Moçambique, e onde ele mora, o bairro dele, a cidade dele, é muito pobre, assim, muito miserável. Muito miserável. Eu não fazia ideia de quanto, assim. Geladeira não se cogita, cama sobre blocos de concreto, 2 quartos, talvez, as residências, luz, nem pensar, banheiro uma situação bem precária, mas todos os recursos que ele consegue via as visualizações do YouTube, ele faz novos vídeos e ajudando as pessoas, ajudando as necessidades. Ele já é muito pobre, todavia ele compartilha o que ele tem com os outros,
tentando melhorar a vida dos outros, ele foca nos mais necessitados ainda. Recentemente eu vi, ele estava ajudando uma família cujo pai era problema nas pernas, deficiência, e tinha mais 3 crianças e todas elas com deficiência, questão genética. E ele estava lá, com todos os recursos que ele tem, ele destina para aquilo. E o que me marcou nele foi que um baita sorrisão no rosto sempre. Aquele sorrisão, ele é uma pessoa de pele negra, morena, assim, aquele sorrisão que explode, assim, que tu te anima a assistir a vida dele, o trabalho dele, né? E aí, eu quando comecei a ver outros vídeos dele, mas eu sempre senti assim, tem algo especial nele. Aí depois eu vi ele tem um segundo canal no YouTube, chama-se Irmão José Lino, ou seja, ele é um dos nossos, ele é um cristão. Então, está explicado todo esse amor. Não que outras pessoas não possam ter sim, mas está explicado esse amor bonito, essa coisa gostosa, né? Irmão, servir a Cristo, ele servia com alegria, sempre alegria, 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 independente da circunstância, alegria, alegria. Até se vocês pesquisarem uma dica, tá bem legal. E servir a Cristo não deve ser um peso para nós, mas deve ser um motivo de grande alegria e satisfação, né? A servidão, ela está ligada à escravidão. Lembrando lá do povo de Israel, na servidão do Egito, ok? Todavia, a serviência, ela está ligada à voluntariedade e à alegria. Nós somos chamados a uma serviência a Cristo. Servir ao Senhor com alegria. Abram, por favor, em Salmos 100, versículo 23. Vamos ler mais até. Serviço 100, versículo 2 e 3. Mas a gente vai ler já vai ler um, tá? Todos conseguiram abrir aí? Salmo 100, 1. Vai falar assim, ó. Aqui está direcionado à nação de Israel, mas a gente pode fazer uma aplicação para o nosso tempo hoje, tá? Vai falar assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então ele está falando aqui, servir ao Senhor com alegria. E esse é o sentimento que um servo do Senhor deve ter dentro do seu coração. Servir com alegria. Mas alguém talvez vai dizer assim, talvez, né? Eu creio que grande parte aqui não, mas pode ser que dentro da igreja algum irmão esteja assim, mas dizer assim, o que está pesado para mim servir? O que está tão custoso? O que está até difícil para eu buscar a Deus? Eu me sinto até estagnado espiritualmente. O que está acontecendo, né? Tem muita gente que antigamente servia com muita alegria, muita dedicação, muito entusiasmo, e agora não consegue, parece que não consegue mais. O que está pegando aí na vida da pessoa? Duas coisas podem estar relacionadas, tá? Primeiro, por conta da tua intimidade com Deus. Com quem tu conversas mais, com quem tu interages mais, com quem tu ouves mais, com quem tu és mais íntimo, assim tu confias mais, tu acreditas mais e tu te dispõe mais. A necessidade disso, ou seja, se tu conhece uma pessoa que tu interage muito, tu é mais íntimo dela. E aí tu confia, tu age, tu trabalha, entendeu? A questão, o ponto é a intimidade. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Ore. Ouça. Pela leitura nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus. Ouça, alimente-se. Ore. Orar significa falar com Deus e, entre outras palavras, significa se humilhar diante de Deus. Quando nós oramos a Deus, nós dizemos assim, Senhor, eu
estou recorrendo a Ti porque eu sozinho não consigo. Então Tu te humilha. Tu diz, Senhor, estou trazendo para Ti essa demanda ou esse agradecimento porque não dá para mim. Então, ouça Deus pela Sua palavra, fale com Deus pela oração, se humilhe, jejue. O que significa o jejum? Jejum nada mais é do que tu mortificar a tua carne. Tu dá para a tua carne algo diferente do que ela quer. Ela quer carnalidade, mas tu vai dar para ela algo espiritual. Tu vai trocar o alimento dela. Tu troca o desejo dela por um alimento espiritual. Então tu vai saciar a tua carne na marra com o alimento espiritual. São ferramentas de instruções que Deus deu para nós, para a nossa vida espiritual. Adriano, pode lançar um vídeo, por gentileza? Tem um vídeo bem especial que eu vi faz um mês, assim, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fez sentido e diferença para mim. O que acontece com o seu cérebro se você ler a Bíblia 4 vezes por semana? Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos, de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa, que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, e se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas chaves da sua vida. Vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana, efeito quase insignificante. Agora, ao lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual de efeito e impacto na sua vida, mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo mudou radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Problemas com raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra? Lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, esse sentimento cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%. E se olharmos para hábitos positivos, o compartilhamento da fé aumenta 200%, porque você confia na palavra de Deus, e há um aumento de 230% no discipulado. Leia a Bíblia e mude a sua vida para sempre. Legal, né, irmãos? Interessante, né? Os dados ali, uma leitura de uma vez pelo estudo, né? Praticamente quase insignificante, 2 vezes da mesma forma, 3 vezes teve um sinal diferente, um batimento cardíaco, isso um estudo científico, né? 4 vezes um efeito que sobe radicalmente, né? E o que eu peguei por final, além do auxílio da palavra de Deus contra a solidão, contra a raiva, contra a amargura, contra o alcoolismo e a estagnação espiritual, dado importante ali no final, o compartilhamento da fé aumenta 200 vezes. Claro, está desenvolvendo a tua intimidade, o teu discipulado aumenta 230 vezes. Foi essa feliz descoberta que foi feita, né, pelos cientistas. Então, um ponto importante é a tua intimidade com Deus. Eu não consigo falar de serviência sem algumas coisas estarem resolvidas, porque caso contrário, você não vai estar leve para conseguir servir, né? Então, intimidade. E um segundo ponto é por conta da nossa carnalidade. Muitas vezes você ouve de Deus que determinada coisa é pecado, você sabe disso, mas dentro de você diz assim para si mesmo, não, mas
não é tão pecado assim, isso não é tão ruim assim. Ou, se não é um pecado, é um ídolo, que qualquer outra coisa que substitua Deus ou que tome mais tempo que Deus na tua vida pode ser teu ídolo. Aí você diz assim, não é tão ruim assim mentir, não é tão ruim assim a preguiça, não é tão ruim fofocar, cobiçar. Deus diz, mas você dentro de você sabe disso, tá claro, mas dentro de você não é tão ruim procrastinar, não é tão ruim a pornografia, entende? Então, a palavra diz que a carne milita ou guerreia contra o espírito e são opostos entre si. Então, há uma guerra, Gálatas 5. Romanos 3, 4 diz assim, é um texto que eu gosto muito, diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Irmãos, se Deus diz que algo é pecado e te atrapalha, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Se dentro de mim eu digo para mim mesmo, não é tão ruim assim, Belchior, tu estás errado. A palavra de Deus deve prevalecer. Dessa forma, nossa intimidade com Deus vai aumentar e nós vamos superar muitas coisas que atrasam a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento e, consequentemente, a nossa servência. Bata o pé, irmãos. Se tiver alguma coisa que você sabe que você está perdendo batalhas contra isso, sabe que está te afastando da intimidade com o nosso Senhor, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Lembre disso, né? O pecado, ele gera um ruído, um sinal nosso com Deus. Ele gera uma quebra do relacionamento com Deus, uma quebra de intimidade. E a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que seus filhos sejam santos, seres santos, como eu também sou santo. O pecado, ele não interfere mais na nossa salvação. Essa foi uma obra de Cristo na cruz, mas no nosso relacionamento como um pai e filho, ele gera ruído, ele atrapalha. E eu não consigo falar de serviência com os irmãos sem que essas coisas, sem que a gente tome uma postura para resolver essas coisas. E o Senhor tem as ferramentas e dispõe essas ferramentas para nós, né? Então, irmão, se for o caso, porque muitos podem não estar vivendo isso, mas alguns sim, como eu já vivi isso muitas vezes, né, na minha caminhada espiritual. Então, se for o caso, peça perdão ao Senhor. Restaure o relacionamento e siga. Vamos ler 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo 2. Segundo Timóteo 2, versículo 21. Ele vai dizer assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Hoje mesmo, se houver dentro do seu coração um desejo, estou empurrando a minha vida espiritual com a barriga, quero parar com isso, quero voltar a servir a Deus com alegria, como era no passado, com dedicação, preciso resolver as coisas. O Senhor fala, se hoje mesmo tu te purificar, serás vaso, ou utensílio, preparado para toda boa obra. É isso que o Senhor deve. O Senhor é ansioso por isso. Ele nos fez para nos servir, né? E isso nos faz bem, isso nos alegra. O caminho de servir assim vai ficando mais claro, mais limpo, mais leve, mais tranquilo, né? Eu tenho um texto da palavra do Senhor que eu nunca me esqueço, que diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se a nossa vida hoje está meio quadrada, está meio embaçada espiritualmente falando, tem algo de errado. Vamos ligar um alerta aí. E tem recursos para a gente resolver isso pela palavra de Deus, e o Senhor é a nossa força, o Senhor nos ajuda e nos auxilia. Irmãos, o que se espera, um outro assunto, de alguém que serve a Cristo? Qual postura se espera? 1 Coríntios 4:1
Por favor, abram suas Bíblias. Vai dizer assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo. Essa palavra ministros aí, no grego a palavra que traduz, a palavra original é hiperetes. E trata-se de um baixo servo. No contexto atual, quando a gente fala de ministro, a gente entende como um cargo de grande importância na nossa nação, não um ministro. Todavia, lá naquele período, antigamente, na antiguidade, ele seria um baixo servo. Seria, sabe o quê? Entre outras palavras, aqui está traduzindo um remador daquelas embarcações antigas, o remador de galés, um remador que ninguém vê. Existiam aquelas embarcações da qual tinha janelinhas embaixo e tinham vários andares. E lá embaixo sentavam os remadores com os remos para fora. Então Paulo está falando aqui, e esses caras lá embaixo, muitas vezes eram escravos até condenados à morte. Eles remavam a vida toda, até morrer, muitas vezes. E o Paulo está falando aqui, importa-vos que nos considerem como remadores lá embaixo, esquecidos. No sentido do trabalho. Eles faziam um trabalho, ninguém via e faziam incessantemente. Nos importa que nos considerem como hiperetes, despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, o servo do Senhor, ele não precisa ser visto. Aqui a palavra de Deus, Paulo está falando em parte para a liderança da igreja de Corinto. Todavia, essa primeira carta de Corinto, ela demonstra, o intento dela é um amadurecimento para toda a igreja que tinha muitas carnalidades. Então isso serve para todos nós. O servo é o que menos deve aparecer. E ele vai usar outra palavra no texto que é os despenseiros dos mistérios de Deus. E essa palavra despenseiros no grego é economos, traduzindo para um mordomo que a gente conhece. Né? Lembra da propaganda do Tang? Vinha um mordomo com a jarra de Tang, né? Não sei da época de todo mundo, mas enfim. Vinha um mordomo lá, ou seja, o mordomo cuidava da casa. E o ponto é, o mordomo, ele não era o dono da casa, ele não vinha dele dinheiro para os recursos da casa, todavia ele servia de múltiplas formas a todos. Então Paulo está falando, importa-vos que os homens considerem como ministros de Cristo, baixos servos, que os homens vejam dessa forma, despenseiros, serventes dos mistérios de Deus. Filipenses 2,5 fala assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ler. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 8. Vai falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus foi o tempo todo servo, servindo na cruz, servindo quando estava na terra com os apóstolos. Jesus lavou os pés dos apóstolos, né? Quem lavava os pés das visitas geralmente era um servo, era uma posição mais baixa, né? Então ele deixou esse ensino. Ele lavou até os pés de Judas, irmãos. Não sei vocês, mas
Muitos de nós mandavam ferver água na chaleira para lavar os pés de Judas, né? Mas não, temos que ter alguns. Jesus não fez assim, né? Mas até os pés de Judas ele serviu a todos, né? Tem um texto que fala em Mateus, assim, quem de vós que quer ser o maior, que seja servo. Quem de vós quer ser o maior, que seja o servo. Mateus 23. Em Romanos 12, 13, fala assim, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, qual a nossa postura? A postura de servo. A postura que seja esquecido, Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Lucas 17, 10, tem um texto que às vezes eu cito com um rapaz aí, que é assim, diz assim, depois de haver feito tudo, Jesus falando para os apóstolos, os discípulos, depois de haver feito tudo, deveis dizer, somos servos inúteis. Pesado, né? Interessante. Depois de vocês tiverem feito tudo que é para fazer, vocês devem dizer, somos servos inúteis. Por quê? A prioridade de quem serve não está no bem-estar dele, mas sim ao servir o seu Senhor. A prioridade não é ele. Em que o 1 Coríntios fala, Coríntios 10 fala, quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, por favor, 4. 2 Coríntios 4. Abram suas Bíblias por gentileza. 4:7. Vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando que temos, porém, este tesouro, esse porém, aqui está citando o versículo anterior, que ele vai dizer o conhecimento de Deus na face de Cristo. Tá? Vai falar do versículo 6. Então, esse porém está relacionado. Temos, porém, este tesouro, conhecimento de Deus na face de Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, na antiguidade, quando as pessoas queriam esconder algum pertence valioso, algum tesouro, eles iam na feira e compravam um vaso de barro queimado, o mais simplório possível. A ideia era colocar o tesouro dentro do vaso e para despistar o bandido, o ladrão que poderia aparecer. Então ele ficava ali dentro e passava, de certa forma, passava despercebido. E o ponto é, Paulo diz assim, eles entenderam bem quando Paulo falou isso, temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo disse que dentro é que está o conteúdo precioso, não em nós. O vaso de barro nos representa. Né? Se a igreja vai bem, se os irmãos estão sendo edificados, se está tendo a comunhão e o engrandecimento da obra do Senhor, não é por conta dos vasos de barro, e sim pelo tesouro que está dentro desse vaso. Compreende? E muitas vezes, frequentemente, aliás, o Senhor tem que quebrar esses vasos para que o tesouro seja exposto. Muitas vezes, como Paulo, passou por circunstâncias difíceis que ele não entendia, e cacetadas e mais cacetadas, sendo quebrado, constantemente, frequentemente quebrado, para que seja exposto esse tesouro de Deus. Porque é só dessa forma que nós temos uma tendência grande de autoexaltação, de autoestima, de várias coisas. O Senhor volta e nos quebra para que a excelência do poder seja de Deus e não seja de nós. Irmãos, deixe cada um que Deus diga no seu tempo, muito bom, servo fiel. Deus é que vai reconhecer. Nós temos que dizer para nós mesmos, somos servos inúteis. E Deus, no seu tempo, vai dizer, muito bom, servo fiel, lá como diz a parábola do administrador. Ele que diz. Então, ele ensina a nós como nós devemos pensar para si, e ele, no seu tempo, vai dar recompensa. Deus não nos chama para nós nos exaltarmos. Ele é o exaltado.
Ele sempre é o exaltado. Quem dará o reconhecimento é o Senhor. Colossenses 3 fala assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ele no seu tempo vai dar, Pai. 1 Coríntios 15, 58, irmãos. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis, no seu tempo o Senhor dá o reconhecimento. Para nós basta a graça dele, né? Está mais que suficiente, mas ele, como um pai de amor, ainda quer em algum momento nos recompensar. Irmãos, como Paulo, vamos deixar um legado para os próximos que virão, não para a nossa exaltação, mas que sirva de um legado à nossa vida, à nossa serviência. Como Paulo fala, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, né? Ou seja, que possamos ser verdadeiros embaixadores de Cristo, aqui, em todo momento, em cada dia, onde a gente estiver. Possamos ser o bom perfume de Cristo, lá em 2 Coríntios, bem pertinho aqui, um pouco para frente, 2 Coríntios 14, 16. Opa, não. Vamos ver. 2 Coríntios. Só um pouquinho. Joy, de cabeça, segundo bom perfume de Cristo agora. 2 Coríntios 2. 14. No 14 aqui deu uma atrapalhada no estado. 2 Coríntios 2, 14. Vai falar assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, quanto os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Irmãos, quando os soldados romanos chegavam de alguma batalha, que eles passavam pelo arco do triunfo lá em Roma, passavam por dentro, o povo, eles traziam os inimigos de guerra presos. E o povo jogava perfume sobre os soldados. Então, quando Paulo fala essa questão do bom perfume, eles entendem bem. Os soldados vinham, soldados romanos, com os presos, o povo jogava perfume. Então, para os soldados romanos era cheiro de vida, aroma agradável. Mas para quem estava preso lá, era cheiro de morte. E da mesma forma é a nossa vida, que sejamos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que estão sendo salvos, estão recebendo cheiro de vida, uau! Que alegria! E para aqueles que estão ouvindo e estão rejeitando, é mais uma pedra no sepulcro, cheiro de morte. Então, irmãos, assim, ó, hoje, o que eu diria para vocês, não vamos deixar o frasco do perfume fechado. Vamos deixar esse frasco aberto, liberar esse perfume por todo lugar. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabemos que podemos ser úteis e servir de várias formas inimagináveis, somente demonstrando nosso amor, dizendo com palavras, ações, já que você é amado, você é amado, você é amado, você é amado. Devemos servir com alegria, sabemos disso, com santidade, com intimidade. Sabemos que o servo é o que menos deve aparecer. E, segundo a permissão de Deus, que possamos ficar velhinhos e podemos dar para gerações que virão um legado, deixar um legado de servência para que eles possam seguir
e glorificar Cristo nas suas vidas, né? Que as nossas obras elas sejam reconhecidas por Deus como ouro, prata e pedras preciosas. Ele possa dar isso tudo, né? Nós sempre vamos nos surpreender com as consequências de nós entregarmos, colocar nossas vontades e as nossas ações sob a direção de Deus. Para concluir, irmãos, tem um texto que diz assim, que Efésios 3:20 fala, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, o que tu achas que tu pode fazer por Cristo? Olha, se tu te disser assim, eis-me aqui, Senhor, Ele vai fazer muito mais do que tu podes pedir ou pensar. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar aqui, então. Quero agradecer, Senhor, por essa mensagem, pela tua palavra. Agradecer pelo teu servo que trouxe essa mensagem, Senhor, por teu instrumento, pela vida dele, sua família. E te pedir, Pai, que nos ajude a acolher essa palavra e gravar no nosso coração, colocarmos em prática na nossa vida, buscarmos a nossa intimidade contigo, com tua palavra, em oração, que possamos conhecer a tua vontade e saber quais os próximos passos, em que direção devemos seguir em cada decisão da nossa vida, em cada situação que aparecer, Senhor, para que possamos ser espirituais e andar de acordo com aquilo que tu esperas, de acordo com as boas obras, Senhor, que o Senhor já preparou para que andássemos nela. Como essa obra de arte que somos em ti, e tu nos fizesse assim, Senhor, agradecemos pelo teu imenso amor, que realmente possamos deixar esse frasco de perfume aberto, não para que o bom perfume saia de nós, mas para que as pessoas sintam esse bom perfume de ti, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uns 10 minutinhos ou um pouquinho mais, talvez, uma aguinha, um cafezinho.